Eu assisti outro dia um advogado ex-oficial da PM Consigo imaginar. dizendo a seguinte frase. Ó, nem conheço ele pessoalmente, respeito a caminhada dele, mas ó a frase que o cara falou. A maioria dos processos exoneratórios já são abertos com carimbo para demitir. O comandante ele já quer expulsar quando ele abre o processo demissório. Aí ele fala, porque eu fui oficial de justiça e disciplina. Ele diz isso. Ele diz isso. Aí você pega, você vai ver a carreira dele, ele não foi comandante-coronel de unidade. Uhum. E aí eu vou dizer minha realidade, não a dele, tá? A minha. Eu, na minha fase de tenente, eu achava que todo mundo era inocente e estava sendo perseguido. Os colegas. Eu tinha dó de todo mundo. Eu era aquele defensor ferrenho da tropa e achava que era pura injustiça com todo mundo. Todos. Beleza. Quando eu cheguei a capitão, nível médio na carreira, eu comecei a achar que tinha uns caras que merecia, mas a grande maioria era perseguido e injustiçado. Quando você é capitão, você não tem acesso às informações sigilosas, a não ser o capitão de inteligência. Não só esse. Ou o capitão vai ter acesso à informação sigilosa naquele inquérito ou processo que ele está atuando. É um caso. Um coronel, comandante de unidade, ou coronel de grande comando, a inteligência e o setor de processos vai levar para ele todos os processos e todas as informações sigilosas. Sigilosas, que acompanham. Então, eu vou dar. Para agora eu vou esclarecer na prática o que eu estou querendo dizer para você. É assim, ó. Muito da nossa tropa não suporta criminoso. A grande maioria não suporta criminoso. Tem ódio de vagabundo. E eles também não suportam policial vagabundo. Aí é pior ainda. Entendeu? Só que você está num ambiente de trabalho ali que você, às vezes, é obrigado a conviver com algum policial com desvio. Esse cara, ele vai fazer chegar no ouvido de quem precisa assim, ó, fulano de tal, toda ocorrência ele desvia alguma coisa. Mas ele não tem coragem de dar voz de prisão, ele tem medo, ele é novo, o cara é bem relacionado, mas ele faz chegar aquela informação. Entendeu? É o famoso bizu, né? Bizuzinho. A fofoquinha, o bizu. Não. Para o comando da unidade, como é que chega isso? Vem e fala assim, ó, porra, fulano de tal lá, parece que ele tá com um desvio, hein? Chegou uma informação que ele dá umas pisadas de bola. Você coloca lá o nome num papel, fala assim, ó, fulano, pá, tem uma informação assim. Passa um tempinho, vem uma outra fonte e solta o mesmo bizu. Entendi. Passa mais um tempo, outra fonte, porque as escalas giram. O cara gira, uma hora ele faz operação aqui. Quando chega no quarto bizu, quinto bizu, você fala, opa, nessa fumaça tem fogo. Fumaça, fogo. Nessa fumaça tem fogo. Você chama a inteligência e fala assim, ó, monitora. Monitora. Aí a inteligência começa a monitorar. Só que às vezes você não consegue fazer prova. E existe um abismo entre o fofocrim e a produção de prova jurídica que vai conseguir uma expulsão. Até porque no meio desse caminho tem os advogados especialistas em destruir processo. Destruir pelo Os caras rito. conseguem pegar qualquer falha na produção de prova e no processo para liberar esse mau caráter para ele voltar a trabalhar. Então você tem que ser muito técnico na condução de um processo exoneratório para você não mover toda uma máquina que depois não vai dar em nada. E você expõe tudo, né? Então, você imagina, por exemplo, vou dar um exemplo da concussão. Sim. O crime do policial que pede dinheiro para cometer um ato de ofício. Exige, me dê. Se eu trouxer essa vítima da concussão
Imagina o medo que ele tem de falar que o policial pediu dinheiro para ele. Sim. Morre de medo. Então, a grande maioria nega. Nega. E você sabe que tem alguma coisa errada porque a informação chegou pela fofoca de um colega. E isso está acontecendo reiteradamente, ou seja, ele está contumaz em fazer isso. Beleza? Você fala, eu não vou conseguir demiti-lo porque o outro não confirma. Não confirma. E o Entendeu? paisano também não confirma. Ele tem medo. Ele tem medo. É o mesmo medo que o paisano tem de reconhecer o cara que entrou na casa dele para assaltar ele. Sim. Ele foi assaltado, ele foi zoado, mas ele fala, não foi, de medo do cara ficar pouco tempo preso e depois vir matar ele. Tem matá-lo. Isso a gente tem que entender. O Natural, paisano tem né? medo. Natural É do ser da humano. pessoa que não é do métier de polícia. Então, para você fazer prova também de um policial que está com desvio de conduta e caráter, também não é fácil. Então, você como comandante, você é abastecido de muita informação que um tenente, às vezes um capitão, não tem. Entendi. E você também não espalha isso, porque se isso vaza, aquele cara ele se recolhe. Então você fica quieto. Só que esse cara que tem costume de fazer um desvio muito mais grave, um dia ele faz um desvio de conduta mais simples. Quer ver um? Vocês... Eu não vou dar o exemplo, que já vão falar que eu estou direcionando para ele. Mas vou dizer, por exemplo, o cara chega atrasado todo dia. Sim. Porque normalmente quem infringe regras é teoria das janelas quebradas. Eu não passo a farda, não engraxo minha bota, depois eu não cumpro horário e no fim das contas eu estou pedindo dinheiro para liberar carro errado. Ou eu estou procurando vagabundo dentro de gaveta, né? Eu estou fazendo acordinho com o advogado no local do crime. Você vai quebrando regras menores até quebrar as maiores. Beleza? Então é assim, ó. Como que eu vou chegar num podcast se eu não cheguei a esse nível estratégico de alto comando e entendi a visão macro de administrar uma tropa, e aí eu quero ser o dono da verdade falando. Meu amigo, alguns processos que são abertos realmente com a intenção de exonerar é porque a informação já foi checada, rechecada, tem tudo, só não tem a prova concreta. Então, já que ele me deu a chance de demiti-lo por outro desvio de caráter muito mais simples, que seja assim, que eu livre a sociedade de um lixo de polícia, bandido, por problema disciplinar ao invés de criminal, porque no criminal eu não consigo produzir a prova. Ele fica com a guarda alta, né, comando? Meu. Quando ele abaixa a guarda né, nessas pequenas coisas. Aí é a hora de... Cara, eu cheguei a ser procurado, quando eu estava em comando de unidade, nós tivemos um problema lá de uma investigação, um processamento de policial envolvido com roubo de carga, cara. Roubo de carga. Policial. Entendeu? Você consegue fazer prova disso fácil? Não é fácil, Não é uma fácil. Investigação demorada. Você faz quebra de sigilo. As pessoas não têm noção, cara. Nós fizemos uma quebra de sigilo de um policial. O que veio de dados de telemática dele, de e-mail, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, tudo dele, mais WhatsApp, ia levar 40 anos para um cara ficar olhando, fazendo degravação. Não consegue. Precisaria daquele equipamento que você põe palavras-chave e ele vai buscar interesse. Porque humanamente você ficar... O sistema do Tribunal de Justiça, quando liberou a quebra, cara, era tera. Caramba. Entendeu? Então, se você, meu amigo, não completou o seu ciclo completo de carreira, que você foi de tenente a coronel, você não tem a visão macro do negócio. Então, cuidado com o que você fala, porque eu cheguei até o fim de batalhão. Tem coisa ainda que eu não sei, porque é coisa do alto comando que eu não fui. Do 63 full. Eu não fui. Então, tem coisas que você não sabe. Você vai num podcast, vai numa TV, como se você fosse eu sei tudo. Você não sabe nada, amigão. E falo pra você, se eu tiver que mandar um policial desonesto embora, porque ele não corta o cabelo, eu vou usar o não corte de cabelo. Porque a informação que eu tenho nas minhas costas é muito pior. Eu só não consigo chegar onde eu preciso. E é simples assim.
A nossa profissão de policial militar, cara, de policial, é algo que a gente mete uma arma na cintura de uma pessoa, dá uma viatura e dá poder. Esse cara, se ele usar isso pro mal, Nossa, é um estrago pior do que bandido. pior. Então, a gente que tem poder de decisão e chefia, a gente tem uma responsabilidade com a sociedade que ela é muito, muito maior, que é eu não deixar escapar um cara desse ileso. Esse cara não pode ter liberdade de continuar trabalhando, eu sabendo que ele é do mal. Não pode ficar confortável, né, comando? É. E tem um outro problema também. Isso eu tô falando dos policiais com desvio de caráter criminoso. E aí nós temos uma outra parcela, que é aquele policial que ele nunca deveria ter entrado numa polícia chamada militar. Sim, não tem o perfil para ser militar. Ele não só não tem um perfil, como ele vira um rancorosozinho. Sim, arrastando correntes. Eu não suporto que corte cabelo todo dia. Eu não acho certo eu ter um limite pro meu bigode. Meu amigo, se você queria trabalhar com a barba, tem a outra polícia. Tem a polícia municipal, tem a polícia civil. Cara, não precisa usar farda. Não precisa cortar cabelo. Tem o Banco do Brasil. Não marcha, não canta hino. Ou seja, você não olhou lá como é que era aquela instituição? Você tá entendendo? Tem cara que acha um absurdo. Tem uns idiotas que ficam criticando, falando, pô, o cara ficou preso porque atrasou 5 minutos. Autoriza 40 mil homens a atrasarem 5 minutos. Não funciona, né?